Olá, eu sou a professora Josiane de Geografia e na aula de hoje vamos falar de uma revolução que transformou o espaço geográfico profundamente, a Revolução Industrial. Ela foi um processo de profundas transformações econômicas e sociais que se iniciou principalmente na Inglaterra em meados do século XVIII e caracteriza pela passagem da manufatura à indústria mecânica. A introdução de máquinas fabris multiplica o rendimento do trabalho e aumenta a produção global. A Inglaterra adianta sua industrialização em 50 anos em relação ao continente europeu e sai na frente na expansão colonial. Com o tempo, a Revolução Industrial influenciou profundamente a vida de milhões de pessoas em todas as regiões do planeta. E foi dividido em 3 fases. A primeira Revolução Industrial, que é a primeira fase, foi de 1760 até meados de 1850. Já a segunda Revolução Industrial, entre 1850 e meados de 1945. A terceira Revolução Industrial foi de meados de 1950 até os dias de hoje. Como podemos descrever essa primeira revolução industrial? O que de fato ocorreu? Quais foram as mudanças para que nós pudéssemos chamá-la realmente de revolução industrial? Ela foi um período caracterizado pelo grande desenvolvimento tecnológico iniciado na Inglaterra e que, posteriormente, espalhou-se pelo mundo, provocando inúmeras e profundas transformações econômicas e sociais. A primeira Revolução Industrial iniciou-se por volta de 1760, marcando a transição de um sistema feudal para o sistema capitalista e durou até meados de 1850, quando então iniciou-se a segunda fase da Revolução Industrial. Quais as principais características dessa revolução? Iniciada na Inglaterra em meados do século XVIII, como já foi dito, significou um período de grandes mudanças. Essas mudanças, ao longo dessa fase, estavam limitadas ao domínio inglês. Contudo, ao longo do desenvolvimento de novas tecnologias e aprimoramento de novas técnicas, essas transformações espalharam-se pelo mundo todo, sendo, portanto, fundamental para entender a atual configuração da sociedade. A principal característica dessa fase é a mudança do processo produtivo. Que fique bem claro isso. Anteriormente, o trabalho era feito por artesãos, mulheres, homens e crianças, que o desenvolvia em suas casas ou em oficinas. Com a Revolução Industrial, esse trabalho passou a ser desenvolvido em fábricas com a utilização de máquinas. Antes, a execução de trabalho que era feito manualmente demandava muito tempo, visto que os trabalhadores precisavam realizar todas as etapas do sistema produtivo. Com um avanço tecnológico, foi possível desenvolver máquinas capazes de otimizar o tempo, possibilitar a produção em maior escala e, claro, consequentemente, o aumento dos lucros. Nesse período passa a existir o que conhecemos por divisão do trabalho. Cada trabalhador passa a exercer apenas uma etapa da produção e não todas as etapas, da matéria-prima à comercialização, como era feito anteriormente. Surge também o trabalho assalariado, ou seja, o trabalhador que antes controlava o processo produtivo passa a ser um funcionário que recebe uma remuneração pela sua produção. Sendo assim, a mão de obra passa a ser vendida, significando o surgimento de novas relações de trabalho. A principal indústria no período da primeira Revolução Industrial era a têxtil. Nesse período surgiram diversas indústrias de tecidos de algodão que utilizavam o tear mecanizado.
A produção desses tecidos era destinada à exportação, sendo um dos maiores impulsionadores da economia inglesa. A Inglaterra possuía acesso ao comércio marítimo, facilitando a exploração de novos mercados e aumentando a zona de livre comércio. Ao tornar-se uma grande potência marítima, o país acabou acumulando capital que passou a ser investido nas fábricas. Outro fator que colaborou bastante foi a política dos cercamentos, que mudou a configuração das áreas rurais, introduzindo cercas para a criação pecuária e para a produção de matéria-prima. Essa política provocou um intenso êxodo rural, visto que exigia dos pequenos proprietários títulos das propriedades. Muitos não possuíam e acabavam sendo expulsos das suas terras. A política de cercamentos foi responsável também pela grande disponibilidade de mão de obra e sua consequente desvalorização, infelizmente. Os burgueses detinham o capital necessário para investir e, portanto, passaram a financiar a indústria adquirindo propriedades rurais, matéria-prima e possibilitando a modernização dos meios de produção. Outro fator importante é que, geograficamente, a Inglaterra era também privilegiada, sendo dessa forma um dos fatores mais decisivos para que o país progredisse nesse período. Outros fatores que também fizeram com que a Revolução Industrial fosse iniciada na Inglaterra foram a abundância de recursos naturais, como ferro, lã e carvão, e as políticas econômicas liberais adotadas passaram a possibilitar o progresso tecnológico e aumento da produtividade. O processo de industrialização iniciado no século XVIII causou grandes transformações no mundo. As principais delas são a urbanização, o crescimento da cidade de forma desordenada, o crescimento demográfico, o surgimento do operariado com a exploração do trabalho. Além disso, ocorreu uma mudança na noção do tempo. O primeiro ponto de transformação trazido pela Revolução Industrial, com reflexo no meio ambiente, foi a relação entre o homem e a natureza. O progresso trazido pelas máquinas fez emergir um novo conceito de progresso, no qual a aceleração é valorizada, bem como a capacidade humana de se sobrepor aos ambientes naturais. Podemos encontrar também neste momento as raízes do consumismo, que hoje é um dos obstáculos para a preservação do planeta, sobretudo dos países ricos. Lembremos, quanto mais consumo, mais indústrias. Podemos dizer que existia um símbolo para a primeira Revolução Industrial? Sim, claro que sim. Qual era? Sim, a máquina a vapor. Compreenderam bem? Agora, vamos só recapitular alguns pontos muito importantes para que vocês não fiquem com nenhuma dúvida. Como um pequeno resumo. A primeira Revolução Industrial ocorreu onde? Qual país? Na Inglaterra, por volta de que ano? 1760 até 1850, quando se iniciou a segunda Revolução Industrial. A Inglaterra foi pioneira na Revolução Industrial por causa de fatores como posição geográfica, acúmulo de capital, política de cercamento, entre outros. A principal característica da Revolução Industrial é a substituição da manufatura pela maquinofatura. Surgiram as indústrias, desenvolvendo-se especialmente a indústria têxtil, cuja produtividade aumentou devido à inserção das máquinas de fiar, o tear mecânico e a máquina a vapor. Novas relações de trabalho estabeleceram-se. Surge o trabalho assalariado e a divisão do trabalho. Ok? Tudo certo? Espero que tenham compreendido.